Eu tentei matar minha filha 2 vezes. Eu fiquei muito mentirosa, porque eu tive que aprender a mentir. Primeira vez que eu entrei no prostíbulo, eu tinha 15 anos. Eu sabia que se eu ficasse viva, eu ia prejudicar muita gente. Eu podia estar apaixonado pela menina, loucamente, caído, amando. Se eu transasse, acabava tudo. A minha infância não foi bem uma infância. Eu tinha 6 anos, a idade que a minha filha tem agora. Faltava, tipo, umas 2 semanas pra eu fazer 4 anos. E eu tava na casa da minha tia. Eu acredito que eu tinha 3 anos. Eu lembro que todos os dias de manhã minha mãe pegava no colo e me levava pra minha tia. Minha mãe tinha 10 filhos comigo, né? 5 meninas e 5 meninos. Fomos criados no meio de uma pessoa alcoólatra, que era meu pai. Por conta disso, minha mãe teve que enviar minhas irmãs muito cedo para São Paulo. Era um cômodo só para 11 pessoas. E próximo da casa onde morávamos tinha uma igreja. E conhecemos o pastor da igreja, a esposa desse pastor. Ficou com um pouco de dó. Achou interessante que eu morasse com eles. Era inverno, tava bem frio. O meu primo, né, que foi o meu abusador, ele tirou meu cobertor de criança e pediu pra eu ficar no cobertor de gente grande junto com ele. Quando eu entrei debaixo do cobertor de criança, ele começou a me tocar. Eu achei desconfortável, mas eu não sabia o que estava acontecendo. A minha prima, ela transava com meu primo num quarto. E eles me deixavam junto pra ver. Ela me colocava, na verdade, ela estava em cima dele e me colocava atrás dela. Eu imitava os mesmos movimentos que meu primo fazia. Só que tinha uma coisa assim que era muito nojenta que ela fazia. Que ela tirava a sujeira do nariz e dava na minha boca. Ele entrava no quarto e ele começou passando a mão no meu corpo por cima do cobertor. E eu sentia falta de um carinho paterno, né? Eu sempre senti muita falta do meu pai. Eu não lembro direito as palavras que eu usei pra reclamar, mas eu reclamei tipo assim, gente, o primo tal fez tal coisa comigo e eu não gostei. E aí a minha família e a minha tia, a minha mãe entenderam como se ele tivesse, tipo assim, como se a gente tivesse brincado e ele tivesse me empurrado. Aí elas chamaram ele na minha frente e chamaram a atenção dele. Mas até então eu não sabia que era uma coisa errada, porque como meu pai nunca foi presente, eu ficava imaginando que era um carinho de um pai. Ela só dizia que não era pra contar pra ninguém que a gente fazia besteirinha. Quando a gente estava com a minha família e tinham pessoas na volta, ele sempre fazia coisinhas assim, tipo uns comentáriozinhos ou falava algumas coisas pra mim de canto. Que era pra eu lavar tudo direitinho porque ele ia me visitar. Hoje vai acontecer. Durou 4 anos. Só que depois de um tempo, além de ele tentar ter um contato mais íntimo, ele também começou a me ameaçar. Se alguém ficar sabendo de alguma coisa, eu vou te matar. Eu fiquei bastante espantada, assim, por ser um pastor. E o pastor da minha mãe, o nosso pastor. E por eu estar na igreja, eu me sentia como a pessoa mais doente do mundo em busca de sexo. E até que eu cheguei no pensamento de chega. Fui na sala, sentei na frente da minha irmã mais velha e comecei a chorar, muito, desesperadamente. E aí eu contei pra ela. E aí ela falou, tipo... Não sei como isso aconteceu debaixo do meu nariz. E eu não vi. E eu sei que isso aconteceu porque eu fui uma irmã mais velha negligente. Pedi desculpa e aí ela me pediu muitas desculpas. Quando você diz que uma mulher te iniciou sexualmente,
Os caras olham e falam, pô, cara, você é sortudo. Só que o que as pessoas não entendem é que quando você é criança e se abre essa porta, a sua cabeça pira. Depois que toda a minha família ficou sabendo, foi muito complicado. Eu creio que todo mundo acreditou em mim. Todo mundo sabia que eu tava falando a verdade. A minha mãe foi uma dessas pessoas que decidiu fechar os olhos. Eu achava que eu era culpada, sim, por eu não conseguir me proteger, por eu ter deixado ele me tocar. E aí a minha irmã mais velha ficou muito brava. E aí a minha mãe falou, se vocês fizerem alguma coisa, se vocês procurarem a polícia ou a justiça ou qualquer coisa do tipo, eu vou sumir. Depois dessa conversa, eu fui ameaçada de morte por ele. Eu acho que eu virei uma criança, óbvio, muito precoce. Na minha adolescência, acreditava que tinha uma compulsão sexual. Quando eu tinha uns 12 anos, eu tive meu primeiro contato sexual. Tinha um cara na minha rua, que ele tinha a idade do meu pai. E um dia eu tava indo pra escola, e aí eu parei pra conversar com ele. Ele disse pra mim se alguém me tinha me chupado alguma vez. Outro dia a gente conversou também, e depois a gente acabou tendo uma relação sexual de algumas vezes. Né? Então meu primeiro contato sexual, assim, sexo mesmo, foi com um cara. A primeira coisa que eu tive diagnóstico foi depressão. Muito, muito cedo mesmo, quando eu tinha uns 6, 7 anos. E fui diagnosticada também com fobia social. E também, desde muito cedo, eu era muito suicida. E eu era muito de querer me machucar. A tendência suicida é muito difícil, mas o estresse pós-traumático é o pior, porque o estresse pós-traumático é você sonhar com o seu abusador todo dia, é você não conseguir se concentrar em outras coisas porque você tá pensando nos episódios. Como se eu estivesse ali vivendo, entrando no quarto, ele entrando no quarto também, ele falando, eu ouvi a voz, eu senti o cheiro dele. Quando eu comecei a namorar, eu tinha limites sexuais, porque a partir de um certo ponto, era sempre como se fosse uma cena de abuso se repetindo. A gente transava, e quando a gente transava, eu me sentia a pior pessoa do mundo. E isso aconteceu futuramente nos meus relacionamentos. Eu podia estar apaixonado pela menina, loucamente, caído, amando. Se eu transasse, acabava tudo. Eu tinha fobia, eu não dormia, eu tinha terror noturno. Eu tentei matar minha filha 2 vezes. Eu tentei me matar algumas vezes. Eu queria proteger a minha filha e todo mundo de mim. Eu sabia que se eu ficasse viva, eu ia prejudicar muita gente. E inconscientemente você reproduz isso, porque essas situações vêm na sua cabeça, querendo ou não. E você se acha a pessoa mais doente do mundo. Eu não quis ser o cara que era abusador. Me condicionava a não pensar nisso. Mas muitas vezes vinham pensamentos obscuros. Mas hoje não. Mas o abuso não é só penetração. Penetração é o ato. O abuso é aquilo que fica. A importância de não se calar, cara, a importância é toda, porque vai ser difícil, vai ser muito difícil. Vai ter um monte de gente que vai apontar pra você e falar, você é uma louca, você é uma mentirosa, nada disso aconteceu? Vai ter. É muito difícil você superar, porque quando você conversa com algumas pessoas sobre isso, a primeira coisa que a pessoa fala é pra não contar pra ninguém. O silêncio nunca vai ser a solução.